Agora sim, agora sim. Então tá. Coisa boa. Eu sempre vou ser tua aluna, né? Porque eu tô sempre acompanhando teus vídeos e tal, então eu tô sempre aprendendo ainda contigo e acredito que ainda vou voltar a ser tua aluna de fato, tá? Mas eu acho Sim. muito legal que tu sempre lembra de me convidar para algum Claro, que é evento, isso. alguma... Isso é muito bom. É muito legal, Paty, porque é impressionante, mas realmente o aprendizado nunca acaba, né? E Sim, tu aprendeu um monte em Miami, tu aprende com a tua irmã, que sabe muito também, né? sim. E eu também aprendo contigo, aprendo com todo mundo, tô sempre aprendendo também, né? É, são muitas oportunidades, né, pra gente estar sempre aprendendo. Falasse um pouquinho onde tu foi, falasse um pouquinho da tua viagem, por que que tu escolheu o local que tu escolheu. Tá. Então, eu fui para Miami e para Orlando, então eu fiquei ali dentro do estado da Flórida. E a minha viagem, ela não foi uma viagem programada, assim, que nem hoje eu vi nos teus stories tu falando, ah, eu tô me programando já, vai rolar esse Sim. ano, no ano que vem e tal. Tipo, a minha viagem, ela foi uma coisa muito aleatória, porque eu já tinha o visto americano desde 2012, mas eu nunca tinha viajado para os Estados Unidos, porque na época que eu fiz, eu tinha intenção de fazer uma viagem que eu não fiz e acabei nunca me programando para ir. Até porque, tipo assim, eu não tinha outras pessoas que tinham visto, meu marido não tinha, então não tinha uma companhia para ir, não via, Uhum, nunca tinha me uhum, ocorrido, talvez, de viajar sozinha, né? uhum, Mas aí em 2018, em novembro de 2018, eu e meu marido, a gente estava na internet olhando, assim, era novembro, tipo, várias promoções do Black Friday. Então, e tinha, tipo assim, as passagens muito baratas. E daí, tipo, o meu marido ainda que me incentivou, ele falou, cara, por que tu não compra e vai? E aí, tipo, bate aquele. Eu acho que isso, todo estudante de inglês, eu acho que ele tem um pouco disso, assim, né? Dessa insegurança de achar assim, ah, não, eu ainda não tô preparado. Não, ainda não tenho como ir. E daí eu lembro que eu falei assim, bah, não tenho como encarar uma viagem sozinha, não vou conseguir. E ele super me incentivou, assim, cara, compra, vai, vai, vai. Tu sabe sim, tu já tá estudando há tanto tempo e tal. E aí eu comprei. E só depois que eu comprei as passagens é que eu fui, tipo, pensar na viagem e me organizar, tipo, qual que seria o roteiro, o que, que eu ia fazer, como é que seriam as uhum, coisas, assim, e tal, né? Então, depois que eu comprei as passagens, é que eu comecei a organizar a viagem. Daí eu fui ver hotel, aí eu fui ver... Bom, eu ia ficar uma semana lá no Carnaval de 2019, né? Carnaval aqui no uhum, Brasil. E aí eu, bom, pensei assim várias coisas que eu gostaria de fazer e dentro daquilo ali assim as coisas que tinham, tipo, foi uma coisa bem aleatória porque não tinha aquele sonho de conhecer Miami, a Flórida. uhum, uhum, Claro que tipo assim, quando eu cheguei lá, quando eu fui nos parques, eu fui só no parque da Universal, né? Quando eu fui no parque, tipo assim, aquilo me trouxe uma coisa que eu acho que eu já tinha desde criança, mas que não era aquele objetivo assim, ó, ah, não, eu preciso ir, preciso uhum, consciente, até eu poderia querer, assim, mas não tinha aquela coisa assim, bah, eu quero muito uhum, conhecer esse lugar. Foi uma coisa aleatória, e daí depois que eu comprei a passagem, eu, bah, e agora? Foi aí que eu fui falar contigo, né? Que daí eu te falei, uhum. ah, eu acho que eu preciso fazer umas aulas particulares, porque eu tinha muita insegurança do meu inglês. Muita insegurança. Vai lá, vai lá. Embora uh, tenha. Tipo, tu mesma me falou quando eu te chamei e falei, ah, eu quero fazer umas aulas. Tu falou, ah, tu não precisa, pra ir pra Miami, tu não precisa e tal. E eu, não, não, quero fazer, eu preciso Uhum, fazer. A gente já uhum. Já engatou, eu iniciou. e tu fazendo as aulas particulares daí. Sim, tu foi minha primeira aluna particular. Que Que legal, muito né? legal. Sabe que às vezes eu penso nisso? Porque aquilo ali Uhum. foi uma coisa que foi uma chave que virou na tua vida também, né? Tipo, tu E saía assim, uhum, e tu viu tudo, porque tu foi a uhum, primeira aluna. Foi muito legal. sair da Foi muito show. instituição que é tipo a escola ali até um campus de universidade e tal. E, tipo, começar a dar aulas e daqui a pouco abrir a tua própria escola é muito legal ver isso. É muito show. E aí, É, e eu me inspiro muito em ti, porque também tu tem essa coisa empreendedora, né? Essa veia, e isso é muito show, muito legal. sim, é muito legal. Tipo, tu É. ter ideias pro teu negócio. Tipo, cara, eu lembro que tu não sabia nem mexer no Instagram, lembra? E olha, olha que viagem. Hoje tu que me ensinou a entrar na live, porque eu não sabia. Então, tipo, sempre a vida toda é uma troca, assim, né? É impressionante. Tá, Paty conta insegurança, então, que acho que o pessoal que está assistindo também sente isso, bem como tu falou. Como é que foi, então, essa questão do inglês quando tu viajou? Então, eu já fazia o curso de inglês ali, aqueles módulos, né? Que eles vão te dando uma base, mas se tu realmente não praticar, tu vai sempre ficar naquilo ali, né?
E eu fiquei bastante insegura de viajar. Lá eu tive bastante choque de realidade, assim, eu acho. Uhum. Porque eu estudei bastante, eu estudava bastante, só que o curso de inglês, tu tá ali conversando com um colega que tá no mesmo nível do que tu, então, tipo assim, ó, Aham, parece muito mais fácil. E aham, lá aham. na realidade, tipo assim, nossa, tinha vezes que eu tinha que pedir para as pessoas repetirem 3 vezes para eu conseguir entender. Por favor, fala devagar. Tu pode repetir, porque eles falam muito rápido. É aquele lance deles emendarem, né? As palavras como a gente aprende ali de duas fazer Aham, uma e aham. toda aquilo ali no listening, quando a gente está ouvindo, às vezes soa como algo que tu nunca ouviu, porque é a língua nativa deles, né? Então a gente quando eu voltei de lá, eu percebi que eu precisava. É muito legal essa experiência de tu ir viver o idioma, porque tu Uhum, consegue identificar o que tu precisa. E uhum, eu entendi que assim, aí eu conseguia me comunicar bem, as pessoas me entendiam. Se eu precisava ler alguma coisa, eu conseguia ler bem. Só que eu entendi que eu precisava praticar muito listening uhum, para uhum, se tornar. Então, tipo assim, é legal essa experiência porque tu consegue identificar um ponto que talvez tu não perceba que tu precisa tanto assim. Porque às vezes assistindo uma série, que é um roteiro ensaiado, é mais uhum, fácil de tu entender. E uhum, lá na uhum. vida real é diferente, eles falam mais gírias, coisas que, sei lá, no teu dia a dia ali tu acaba não ouvindo expressões, né? E Aham, daí eu entendi que eu precisava ouvir mais. E foi aí que eu comecei a ouvir uns podcasts e tal, um pouco mais. E também gravar minha voz. Até faz tempo que eu não faço isso, porque eu aham. tô, tipo, numa correria que eu acabei não estudando tanto inglês, assim, embora esteja sempre. Hoje eu já tô num nível mais avançado. Lembra que eu te falei que eu assistia Friends pra praticar, né? Aham, Só que eu aham. assistia com legenda em inglês. Hoje eu assisto sem legenda nenhuma e Ah, me que força a legal. entender. E isso é Aham, muito bom, porque tu acaba pegando expressões novas e tal. aham, Então, essa é. Eu acho que tu vai. Quando tu viaja e vive o idioma, tu consegue identificar onde que tu precisa melhorar, né? aham. É, e eu acho que o que tu falou é bem interessante. Mesmo tu sabendo inglês, mesmo tu sabendo fluente, né? O local que tu vai, qualquer local vai ter as gírias, vai ter sotaque, vão ter coisas que tu não espera. É Tu que não nem sabe. aqui. Imagina se uma É, pessoa que nem estudou aqui. Isso. português. Aham, Meu, imagina. estudou português. Aí tá, digamos que tu estudou português com um professor paulista. Aí a criatura vai parar lá no Nordeste, na Aham, Bahia. aham, aham, Ela não vai é, entender. Vai é soar muito muito louco. estranho. Aham, E aí eu sentei num restaurante e duas pessoas vieram falar comigo. Elas me perguntaram mais ou menos a mesma coisa. Se tava o lugar vago, assim, ali onde eu tava, que eu tava sentada no balcão. E daí a primeira pessoa eu entendi super bem, falei pra ela que tava vago, ela sentou ali e tal. E depois girou, ela saiu e chegou uma outra pessoa e ela tinha um sotaque tão forte que, meu, era difícil entender o que ela falou. Só que, pela lógica, de eu estar ali, ter um banco ali e tal, eu entendi que era isso. Mas era um sotaque muito forte. Então, o aham, sotaque, ele influencia muito também, né? aham. Isso a É, eu me gente lembro. vê nos filmes e tal, mas é É, verdade. às vezes a gente não nota isso, acha que a gente não sabe inglês por causa do sotaque. Mas eu me lembro que eu tinha uma amiga minha do Rio Grande do Norte e tinha coisas que eu demorava muito tempo para entender, nem entendia, tipo misto quente e coisa assim. Uhum. Eu falo português fluente. Sim, sim. E o inglês é a mesma coisa, né? Dependendo de onde tu É, estiver, fica mais difícil de entender. aham, é. Tá, Paty, eu queria que tu comentasse também a situação que aconteceu com a polícia. Ai, sim. Pode falar dessa situação, por favor? Isso foi assim. Depois que eu comprei a passagem e tal, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a internet e procurar ali vlogs e vídeos de pessoas que Uhum, já tinham ido e como é que tinha sido. Porque, tipo assim, eu também não tenho contato com pessoas que viajam para os Estados Unidos. Na minha família, ninguém nunca foi. Eu não tinha amigos que tinham ido. Os amigos meus todos, eu tenho um amigo que mora na Europa. Os meus amigos viajam muito para a Europa, assim, mas nunca ninguém para os Estados Unidos. Então, não tinha ninguém para trocar uma ideia e ver como é que seria. Mas, obviamente, eu já imaginei assim, cara, Estados Unidos, né? Tipo, aham, eles devem ser muito mais chatos do que tu entrar em outro país, assim, e tal. Então, eu fui pesquisar vários vídeos e eu achei muita gente falando que chegaram lá e levaram pra tal de uma maldita de uma salinha que foi o que aconteceu comigo. Então, tipo assim, ó, quando eu vi que isso era uma possibilidade real de acontecer, porque se tu bota no YouTube, tu vai ver que tem muita gente falando que passou por isso, eu aham, já me preparei para isso. Então eu tá. pensei, se isso acontecer, eu preciso
tipo, se eu conseguir pelo menos explicar bem o que que eu tô fazendo e tal, né? Porque afinal de contas eu tava sozinha. Uhum. Tipo, eu sou uma mulher sozinha que nunca foi, tá indo pela primeira vez, tá? E foi isso, assim, quando eu desembarquei já fiquei numa fila enorme, daí tinha duas formas de tu fazer a entrada, né? Uma nos Aham. guichês e a outra nos totens, assim. E Aham. era aleatório, conforme era a tua posição da fila, o que vagava primeiro tu ia. E eu fui no totem, daí eu fiz sozinha ali, a entrada e tal. E daí quando eu tava indo, o policial, ele me perguntou se eu tava viajando sozinha. Só que eu tava Uhum. muito nervosa e eu, tipo assim, eu não pensei, será que é comigo? Vou me fazer, eu vou seguir andando, né? Eu dei a louca e falei, vou andando. Aí daqui a pouco de novo, are you traveling alone? E eu, vai, é pra mim. E Ai, daí que eu, medo. I am. Daí ele já fez um sinal, já me chamou e já me levou pra um canto, assim, num negócio que era tipo uma sala, né? Tinha Sim. uma, tipo como se fosse uma esteira, assim. Daí ele já pediu pra eu botar a mala ali em cima. E, como é que eu vou explicar pra esse cara? Porque como eu tinha ido já aproveitando com o intuito de fazer compras, eu fui com Aham. duas malas, uma Aham. dentro da outra, e Aham. bem poucas coisas dentro da mala. E daí, quando ele abrir a mala, ele vai abrir e vai ter outra mala. Só que daí, tipo, eu respirei, fiquei calma. E eu já tinha pensado nisso. Se acontecesse isso, como que eu ia explicar que eu tinha uma mala dentro da outra. E no fim das contas, eu consegui conversar super bem com eles. Eram dois. Eles me fizeram uma série de perguntas e várias perguntas eles repetiram mais de uma vez. Tipo, Aham. quantos dias eu ia ficar? Eles me perguntaram umas 4 vezes. Aonde eu ia ficar? E isso foi uma coisa também que os vídeos me ajudaram muito. Porque daí eu pensei, cara, se eu corro o risco de ser levada para um lugar onde eles vão ficar na dúvida, porque se eles Aham. tiverem dúvida e pensarem que tu vai querer ficar e não vai voltar, eles podem já nem deixar tu entrar, Sim. né? Eu Sim. levei uma pasta com tudo impresso. As estadias de hotel, o ingresso do parque que eu ia, o ingresso do jogo que eu ia, tudo ali, tipo, Uhum. documentado. Levei cartão da minha empresa para Uhum. comprovar que eu tinha um vínculo aqui e tal. Levei adesivo da minha empresa também, que daí eu mostrei para eles, expliquei e tal. E me perguntaram se eu era casada, porque tinha aliança, né? E onde é que tava meu marido, tipo, porque várias coisas. É estranho, né? Mas Uhum. aí, tipo, eu consegui explicar tudo para eles bem direitinho e eles me liberaram. E Uhum. depois que eu saí dali, a sensação foi bizarra, porque foi a minha primeira experiência nos Estados Unidos e eu Correto. consegui me virar com o inglês. E eu E... saí dali